Olá, gente. Vamos à correção da página 39, questão 7. Eu não me recordo se eu passei outras páginas além dessa. Eu creio que sim, mas eu só vou corrigir essa, porque essa é a única que, por enquanto, fala de subjetiva, né? As outras vão tratar sobre outro tipo de subordinada e eu não dei ainda. E aí eu vou corrigir apenas a questão 7. Mas aproveitando que o vídeo que só vai ter essa questão de correção, eu já vou dar continuidade ao assunto, já explicando a objetiva direta, tá? Que aí é aquela que tem função de objeto direto. Mas lembrando, voltando para a subjetiva, como eu falei no vídeo anterior, é aquela que o sujeito da oração está na oração subordinada. Então, nós vamos marcar aqui o que é principal, onde começa e onde termina, o que é subordinada e identificar o sujeito da subordinada, tá? Letra A. Acontece que eu cheguei primeiro. Acontece é a oração principal. Que eu cheguei primeiro é a oração subordinada. Eu é o sujeito da oração subordinada. Conta-se que ele praticou surf desde pequeno. Conta-se a oração principal. Que ele praticou surf desde pequeno é a oração subordinada. O sujeito é ele. Convém que você arrume seu quarto direitinho. Convém a oração principal. Que você arrume seu quarto direitinho é subordinada. O sujeito é você. Disse por aí que a escola vai fechar. Diz-se por aí é a oração principal, que a escola vai fechar é a oração subordinada. A escola é o sujeito. É claro que vou ao seu aniversário. É claro, oração principal. Que vou ao seu aniversário, oração subordinada. Eu, que é o sujeito oculto da oração, né? Que eu vou, mas não está explícito, está oculto. Vão relembrar essas questões de tipos de sujeito. Tá na videoaula anterior, viu? Eu parei a aula e dei uma abertura para isso, para relembrar vocês. É preciso que arrumem logo o palco. É preciso oração principal. Que arrumem logo o palco, oração subordinada. O palco, não, que eles arrumem. Eles é o sujeito, que é um sujeito indeterminado. Ocorre que esta turma é muito barulhenta. Ocorre a oração principal, que esta turma é muito barulhenta, oração subordinada. Esta turma é o sujeito da oração. Parece que ninguém te escutou. Parece é oração principal, que ninguém te escutou, oração subordinada. Ninguém é o sujeito, né? Que aí já é um sujeito indeterminado. Agora a gente vai ver sobre a oração substantiva objetiva direta. E aí, vocês já podem, depois que a gente terminar essa videoaula, dar continuidade ao exercício que tem nessa página 39, na parte de baixo, na parte inferior. Tem um exercício falando sobre a objetiva direta. Então, depois dessa videoaula, depois que a gente explicar a objetiva direta, vocês já podem ir para o exercício, tá? Lembrando que deem uma olhadinha nos tipos de sujeito, que vai ajudar vocês bastante também na continuação, tá certo? Então, vamos lá. Objeto direto é o termo da oração que completa o sentido do verbo transitivo direto, tá? O objeto direto liga-se ao verbo sem preposição. Quando a gente viu tipos de verbo transitivo, verbo intransitivo no ano passado, eu mostrei a vocês que o verbo transitivo ele pode ser direto ou indireto, vai depender se tem ou não tem preposição. Então, isso acontece porque o objeto ele é direto se ele não tem preposição. Se eu não tenho preposição ligando, fazendo essa ligação, eu vou ter um objeto direto. Então, o que é o objeto direto? Ele é um termo que completa o sentido do verbo. Peguei a caneta. Peguei é o verbo e a caneta é o objeto direto. Porque completa o sentido de peguei. Quem pega, pega alguma coisa. E aí é a caneta, esse a é um artigo, não é uma preposição. Então, eu não tenho uma preposição. E aí eu vou ter um objeto direto. Então, olhe, pergunta-se após o verbo o que ou quem? Essa é a pergunta que vocês devem se fazer para identificar o objeto do verbo. Indicou o verbo, analisou o verbo, faça essa pergunta, o que ou quem? Para vocês identificarem o objeto. O objeto é a resposta da pergunta. O que ou quem é o objeto. O secretário entregou.
o documento. Entregou, identificou o verbo, entregar. Entregou o quê? Ou entregou a quem? Entregou o documento. Então, o documento é o objeto direto. Esse VTD aí é a sigla para verbo transitivo direto. Não é o caso, a gente não vai focar em transitividade, esse não é o assunto. Mas só para vocês conseguirem identificar e entender isso aí, porque se faz necessário, certo? Então, sempre quando vocês estiverem analisando, vocês vão fazer a seguinte pergunta. Se eu fosse analisar essa oração como principal e subordinada, eu diria que o secretário entregou. Aí não vai ter, né? Porque essa oração não é uma oração subordinada. Essa oração aí só tem a principal. Para ter a subordinada, eu preciso ter a conjunção que não é o caso aí, né? Para ter essa subordinada desse objeto direto. Mas aí é só para vocês conseguirem fazer a identificação do objeto direto. Então, identifica o verbo, identificou o verbo, pronto. Faz essa pergunta para o verbo. Quem ou o quê? Pegar, pegou quem ou o quê? Chorar, chorou com quem? De quem? Para quem? Sujou, sujou o quê? Então, essas perguntas são feitas para que vocês possam identificar o objeto direto, tá? Observem aí esses exemplos. O prefeito, ó, essa identificação aí tá na posição errada, tá? O prefeito não é verbo transitivo direto, o prefeito é sujeito. Assinou que é verbo transitivo, né? Ficou torto. Assinou é verbo transitivo direto e o documento é objeto direto. Assinou o quê? O documento, objeto direto. A menina é sujeito, sujeito simples. Amava é VTD, verbo transitivo direto. A natureza é OD, objeto direto. Amava quem ou amava o quê? Quem ou o quê? As perguntas que precisam ser feitas. A natureza é a resposta. Se a natureza é a resposta, a natureza é objeto direto do verbo amava. Ontem ele deixou 5 caixas aqui. Ontem não é... Ai, me fugiu a palavra. Me modifica o verbo, gente. É um adjunto, né? Mas é um advérbio de lugar, de tempo. Lembrei. Ontem é advérbio de tempo, não vai aí. Ele é o sujeito. Deixou é VTD, verbo transitivo direto. 5 caixas é objeto direto. Aqui é advérbio de lugar também, que é adjunto adverbial. Então, eu identificando o verbo, eu consigo identificar o que o verbo pede, o complemento desse verbo. Se eu consigo identificar o complemento desse verbo, eu consigo identificar o objeto direto. A resposta das perguntas o que ou quem é o meu objeto direto, tá? Eu não cheguei em subordinado ainda. Aí é só para a gente relembrar o objeto direto. Eu agora vou para subordinado. Então, agora eu estou na oração subordinada substantiva objetiva direta. Eu vi a oração subordinada substantiva subjetiva, que é aquela que a subordinada tem função de sujeito. Agora eu estou vendo a oração subordinada substantiva objetiva direta, que é aquela que a subordinada tem função de objeto direto. Então, é aquela que funciona como objeto direto do verbo da oração principal. Lembrando que para ser objetiva direta, a resposta daquela pergunta que eu mando vocês fazerem, o que ou quem, a resposta está na subordinada, mas o verbo que pergunta está na principal. Então, olha a oração aí. Primeira oração, que é a oração principal. Eles não permitem. Permitem quem ou permitem o quê? Que os índios vivam em paz. Oração subordinada, substantivo objetiva direta. Por quê? Porque o objeto direto do verbo permitir, que é os índios vivam em paz, está na subordinada. E o verbo que pergunta está na principal. Então, a oração objetiva direta, ela sempre se liga a um verbo da oração principal sem preposição. Isso é importante. Porque se houvesse uma preposição depois do que,
ou antes do que, no caso depois de permitem, não seria objeto direto, seria objetiva indireta, que já é outro tipo e que a gente não verá hoje. Lembram? Eu disse a vocês que eu optei por dar um tipo para cada videoaula. Ou vai ter tipo que eu vou precisar de mais de uma videoaula, mas eu não vou dar tudo junto, porque senão complica, vocês acabam misturando as coisas. Então, aqui a gente já viu que, para que seja uma substantiva objetiva direta, o verbo que faz a pergunta, ele vai estar na oração principal. Eles não permitem. Permitir é o verbo que faz a pergunta. Permitem o quê? Ou não permitem quem? Não permitem o quê? Essa resposta, ela vai estar na subordinada. Então, isso é objeto direto. Isso é ser objetiva direta. Quando a oração está a resposta está na subordinada. Certo? Então, vamos focar nisso aí para a gente continuar, dar continuidade. A gente vai ver mais exemplos de oração subordinada, mas essa é até mais fácil do que a subjetiva. Porque a subjetiva eu ainda preciso identificar o sujeito e ver onde é que ele está. Então, aí eu tenho que lembrar de identificar o sujeito e tal. Aqui é mais fácil, porque eu só tenho que perceber duas coisas. O verbo que pergunta está na oração principal, a resposta para o verbo que pergunta está na subordinada, pronto. Não tem preposição? Ok, então eu já sei que eu estou tratando de uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Beleza? Então, continuando aí. A objetiva direta, ela atua com o objeto direto do verbo da oração principal, que foi o que eu disse. Então, a pergunta está na principal, o verbo que pergunta está na principal, a resposta está na subordinada. Queria o quê? Que você não guardasse suas ideias. Por que essa oração? Aí você pode, mas Thalita, você é o sujeito da oração, então aí não é objeto direto, aí é subjetiva. Não, o sujeito não é você, o sujeito sou eu. Eu queria. E o sujeito está na principal, não na subordinada. Então, aí não tem como ser subjetiva. É objetiva direta mesmo. Porque o verbo que pergunta é queria e a resposta para essa pergunta, queria o quê? Queria quem? Que você não guardasse suas ideias. Está na oração subordinada a resposta. Se está na oração subordinada a resposta, eu tenho uma objetiva direta. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Ok? Olha a outra. Desejo que lance suas ideias ao mundo. Desejo, a oração principal, é o verbo da oração principal, desejo. Eu desejo, aí também o sujeito é oculto e o sujeito está na principal. Então, não tem como ser subjetivo aí. Desejo o quê? Ou quem? Que lance suas ideias ao mundo. A resposta está na subordinada, não tem preposição aí, então eu digo que aí eu tenho uma objetiva direta também. Acharam, eles acharam. Então, o sujeito está na principal, que não conseguiriam reestruturar a economia. Acharam o que ou quem? Que não conseguiriam reestruturar a economia, ou seja, a resposta está na subordinada. Quando eu estava dando uma subjetiva, eu dei a dica para vocês que a subjetiva é sempre aquela, é inevitável, é necessário, sabe? Esse tipo de inicia dessa forma. E uma dica para vocês identificarem a objetiva direta é que o sujeito está sempre na principal. Na objetiva direta, o sujeito da oração está sempre na oração principal, ele não vai estar, raramente, ele vai estar na subordinada. Se ele estiver na subordinada, aí não vai ser objetiva direta, né? Vai ser subjetivo. Então, o sujeito da oração subordinada, substantiva, objetiva direta, está sempre na oração principal. Bom, eu já falei que ela tem a função de exercer o objeto direto. O que é importante aqui é o exemplo, tá? Todos querem que você seja aprovado. Todos é o sujeito, que é um sujeito indeterminado. Indeterminado, a gente não sabe quem é em específico. Então, o sujeito está na principal. A principal é todos querem. E a subordinada é que você seja aprovado. O
que é que todos querem? Todos querem o quê? O que ou quem? Lembram das perguntas? O que é que todos querem? Que você seja aprovado. Então, a resposta para a pergunta está na subordinada. Se está na subordinada, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Olha o que eles ainda colocaram no parêntese, todos querem isso. Isso o quê? Que você seja aprovado. Bom, ela ocupa a função de objeto direto, isso já foi dito, e completa o sentido do verbo, né? Nós queremos que você fique. Sujeito, nós, mais VTD, queremos, VTD, verbo transitivo direto. Que você fique, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ó, o que eu falei, o sujeito tá onde? Na principal. Qual é a principal? Nós queremos. Beleza? Sujeito na principal. Vamos fazer a pergunta do verbo querer. Querem o que ou quem? Que você fique. Resposta está na subordinada. Logo, não tem preposição aí, né? Logo, eu tenho uma objetiva direta. Os alunos pediram a ele que a prova fosse adiada. Os alunos pediram a ele, é a oração principal, e o sujeito, quem é? Os alunos, está na principal. Vamos perguntar ao verbo pediram. Pediram o que ou a quem? Pediram que a prova fosse adiada. A resposta está na subjetiva, na substantiva, na subordinada. Então, eu tenho uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta.